Quais são as memórias que nós temos? Nós temos dois grandes grupos, que é a memória principal e a memória secundária. A memória principal também é chamada de memória primária e a secundária é chamada de memória de massa. E elas se subdividem. Nós vamos ter na memória principal os registradores, memória cache, memória ROM e o CMOS. Já na memória secundária nós temos fitas, disquetes, HDs e SSDs. Vamos continuando. Qual é a principal característica da memória? Da memória primária? É que ela é acessada diretamente pelo processador. Então ela está em contato direto, trabalho direto com os processadores. Qual é a mais rápida, a mais cara e a menor de todas essas memórias? É o registradores. Os registradores são os mais rápidos, são os menores e são os mais caros também. E é volátil. Outra característica dos registradores. E aí nós vamos ter algumas tipos de registradores. Nós temos os registradores RDM, registradores de dados de memória, registradores de endereço, registradores de instruções e contador de instrução. Então nós temos esses 4 subgrupos de registradores. Quando falar em CI, contador de instrução, RI, registrador de instrução e daí por diante. Outra memória que é crucial em um computador é a memória cache. E ela tem 3 subdivisões. Nós temos a memória cache L1, a memória cache L2 e a memória cache L3. Ela é que faz o intermédio entre a memória RAM e a CPU. Os dados mais frequentes são armazenados nela para serem transferidos para os registradores. Também é uma memória de processamento, por isso ela é volátil. Então, essas duas são voláteis, possuem um tamanho menor que a RAM, enquanto a memória RAM ela é em giga, essa aqui é em megabytes, gigabytes, a memória RAM, ela, ou seja, 8 GB de RAM, 8 GB de RAM, as memórias caches, elas estão na casa dos megas, porque ela é mais cara, é uma memória com um valor muito alto, então ela acaba tendo o seu tamanho reduzido. E aí nós vamos ter a cache L1, que ela é a menor e é a mais rápida. A L2 já é uma intermediária e a cache L3 ela é maior e mais lenta. A memória que é a principal que o pessoal, que quase todo mundo ouve falar ou quando vai comprar seu PC é memória RAM, né? E aí nós temos, ela é uma memória de acesso randômico. A principal característica é que ela armazena os arquivos e programas que estão em execução. E ela também é volátil. O que é uma memória volátil? Desligou o computador, ela se apaga. Apaga todo o conteúdo que estava nela. Então isso é uma memória volátil. Que uma das características que vão diferenciar a RAM da ROM é justamente isso, que a ROM ela não é volátil. É uma memória somente de leitura e a memória ROM é gravada na fábrica, na inicialização e configuração do PC. E não é volátil. E aí nós vamos ter suas subdivisões. A ROM, a PROM, a EPROM, a EEPROM e a FEPROM. Que aqui é flash. Então, o que que nós vamos ter? A BIOS é um tipo de memória ROM. Os firmware da memória ROM. Setup, POST e UEFI. Outra memória que nós temos também é a CMOS, que
Ela é conhecida como CMOS RAM ou NVRAM, memória volátil, mas usa bateria, armazena dados de configurações de máquina, configurações da BIOS, data, hora, ajustes e hardware do sistema. Então, aquelas configurações que nós fazemos no computador de hora, de determinados ajustes do hardware, elas vão ficar armazenadas na CMOS e ela fica próximo da bateria, que a bateria vai fazer com que ela ser volátil, a bateria vai fazer com que ela não perca seus dados, suas configurações, mantendo ela ligada. Uma questãozinha aqui para nós fixarmos esse conteúdo e vermos como as bancas cobram esses assuntos. Dentre os componentes da parte física de um computador utilizado em informática, aplicada ao diagnóstico por imagem, como é determinado o componente que tem as funções básicas de processamento, controle de fluxo de dados, processamento e controle de fluxo de dados. Memória, não faz processamento na memória. Sistema de entrada e saída, não. Placa principal, no caso aqui seria a placa-mãe. Não, placa-mãe não. Unidade de processamento, sim, essa aqui é o nosso gabarito. Mouse também não. Unidade de processamento que é aqui ou CPU, né? Então, nosso gabarito, uma questão de 2024 da FGV, que você com certeza acertaria. A memória de acesso rápido e aleatório, que armazena instruções de forma temporária, é denominada aleatório, que quer dizer randômico. Qual é a memória que nós temos que é randômica? É a memória RAM, nosso gabarito, letra D. Partimos agora para memórias secundárias ou de massa. Não são acessadas diretamente pelo CPU. Ou dados são colocados na memória principal. Os dados são colocados na memória principal, que são aquelas que nós já vimos, né? Mas geralmente, quanto vai ser na cache e na RAM. São persistentes, são não voláteis, quer dizer o quê? Lá na memória principal, a única que não é volátil é a ROM. Todas as demais são voláteis. Aqui não, elas são não voláteis. Não voláteis. Aí elas se classificam como magnéticas, que utilizam o magnetismo para armazenar e representar dados, que é o caso das fitas. Parecidas com fitas antigas cassete, seu acesso é sequencial, ideal para armazenamento de registros de banco de dados, usadas em backups nos storage. Temos outro que deixou de estar em uso, né, que tinha vários formatos. É o disquete, aonde o formato de 8 polegadas é capacidade de 512 kilobytes. O 5 é de 1.2 megabytes e o de 3.5 já tinha 1.44 megabytes. O disco rígido, que é conhecido como HD, ele possui peças mecânicas, né? E ele funciona muito parecido ali com aquela agulha dos discos de vinil, né? Então, ele ainda é muito utilizado. Ele possui trilhas, setores, clusters, que são blocos. E partimos agora também para as memórias ópticas, que usam superfície que reflete a luz para representar os dados. E aqui nós vamos ter os CDs, né? MDs, diante. Que aí nós teremos os ROMs, CD-ROMs, que já são gravados em fábrica, eles são só se grava uma vez. Aí nós temos o CD-R, que ele é gravável, então você consegue gravar.
O ROM já vem de fábrica gravada, é os que vinham CD de música. O R é os graváveis. Nós temos o RW, que são os regraváveis. Que é o que nós alguns utilizávamos, e nós tínhamos os DVDs também, né? DVDs. Aí nós temos também as memórias eletrônicas, constituídas com circuitos eletrônicos. Ele é acesso mais rápido. Ele é muito mais rápido do que os HDs. E aí nós temos dois tipos, né, de SSDs. Esse aqui, que ele é um estado sólido, não possui partes móveis, não é volátil, é uma memória flash, que é a FEPROM, maior velocidade de acesso, muito maior mesmo, é perceptível a velocidade. Ele utiliza a memória SATA, o cabeamento SATA ou NVMe, tem maior capacidade de transmissão de dados. Nós temos aqui o outro, que é o M2. Também é um SSD. Só que esse aqui é menor. Ele é compatível com a interface SATA 3, com PCI Express, formatos menores, né? De 30 a 110 milímetros. É uma tecnologia que está sendo popularizada, tem uma velocidade muito alta, aonde o SSD que utiliza o SATA, ele já trabalha na velocidade de 550 megabits por segundo. Já o que utiliza a conexão NVMe já trabalha a 3.500 megabits por segundo. Tem uma velocidade muito maior do que só mudando o tipo de conexão já tem uma velocidade muito maior. E em relação ao próprio HD, aí é que é mais perceptível ainda a questão da diferença de velocidade. Nós vamos passar aqui para mais uma questão que é para a gente fixar esse assunto e ver como é que a banca cobra e aborda esses tipos de questões. Então nós temos aqui, considere as seguintes assertivas sobre componentes básicos de microcomputadores e seu funcionamento. O sistema operacional é um componente de hardware de computador. Então essa aqui está errada. O sistema operacional é um sistema, é um software. Software. Então isso aqui está errado. O que tiver um está errado, então. A tem um, está errada. A está errada e está errado. Então ficamos entre a B e a D. Vamos aqui. O mouse é um dispositivo periférico de entrada de dados. Correto? Entrada de dados. A memória RAM é apagada quando se desliga o computador. Correto. Então, 2 e 3. Nosso gabarito, letra B. Então já te peço, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo e se gostou, deixa um comentário, deixa um like, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. E até a próxima.